Hoje a gente teve um debate do Mendonça contra o Dino e o Alexandre de Moraes sobre um tema pertinente a todos os brasileiros. E a gente tem que ficar cada vez mais atento, porque certas decisões você pode fazer uma ação qualquer e simplesmente seu sigilo ser quebrado, porque você pesquisou alguma coisa no Google, por exemplo. Então as coisas do Brasil estão cada vez se tornando mais relativas a favor de personas peculiares, vamos dizer o mínimo. Também a gente vai ver que o Lula já é um pato manco. Exatamente. Um deputado chamou o Lula de pato manco, liberou para o repórter poder citar o nome dele e explicou o porquê que já chegou o fim, o governo Lula. E também tivemos alguns detalhes a mais sobre a condenação do Collor. O único preso, pelo que parece, vai ser o único preso do maior escândalo de corrupção petista. Mas, Floriano, o Collor é petista? Não. O Collor é bandido? Pelo que parece, os fatos, provavelmente sim. Deveria ser preso? Sim. Mas por que só ele, no maior escândalo petista? Não deveria ter alguns petistas também? Deixa aí a sua reflexão. Mas vamos começar aqui com essa colocação que eu achei muito pertinente. Isso aqui é um repórter falando sobre alguns comentários dos bastidores. Para deputado, Lula virou um pato manco antes da hora. E antes de eu soltar o vídeo, gostaria de te convidar para se inscrever no canal e curtir esse vídeo para você ficar sempre informado. Vamos começar aqui com as falas. E presta atenção, ele vai revelar o nome do deputado e provavelmente ele teve autorização para isso. Ou seja, o deputado está bem confiante que o Lula não tem força para nada. Eleição. Eu mais cedo conversei com o deputado do União Brasil, um dos mais importantes deputados da bancada, e ele me disse uma frase que me chamou a atenção, Sardenberg. O deputado Mendonça Filho, que foi ministro da Educação, foi líder do antigo PFL, ele disse o seguinte: olha, o Lula virou um pato manco antes da hora. Pato manco é aquela expressão que se usa para o presidente que está em fim de mandato e que praticamente já não exerce poder algum, não tem mais perspectiva de poder. E talvez seja assim que o presidente Lula esteja sendo olhado por boa parte dos parlamentares. Para completar, acho que tem um outro elemento nessa recusa do Pedro Lucas Fernandes, que é um elemento que tem menos a ver com o governo. Ou seja, tem pessoas recusando ministérios. Ou seja, os deputados estão recusando ministérios e estão ganhando coragem para criticar o governo em público. E deputados da base aliada, União Brasil é da base aliada do Lula. Ou seja, a situação do Lula é óbvia e catastrófica. E as pancadas vêm de todos os lados, porque ele vendeu um persona, ele vendeu um Lula nas eleições que não é verdadeiro para nenhum lado. Ele mentiu como não houvesse amanhã e ele não aguenta mais suportar essa mentira. E aqui vemos uma moça da extrema esquerda defendendo um ponto que eu discordo, mas batendo no Lula também. Presta atenção. Nem Bolsonaro. É no governo Lula que se está decretando que dinheiro vale mais do que a vida. Aqui eu pensei que ela ia falar do INSS. Não, mas não é. Presta atenção. É esse o legado de morte que o governo Lula vai deixar para os nossos filhos. Eu te pergunto, senhor presidente, como que o senhor vai explicar para os seus netos que em prol de um desenvolvimento econômico o senhor está empurrando a gente com toda a força para o esgotamento do planeta? Lula sabe muito bem O Lula está empurrando sozinho. que mais do que o desmatamento, os combustíveis fósseis são os maiores emissores de gases de efeito estufa no mundo. Tudo bem, presidente, ter essa sua marca? Porque vai ser, para sempre. Moça, você viu o escândalo no INSS? 6,3 bilhões roubado de velho, de idoso, de gente inválida. Tu viu isso? Mas vamos continuar aqui só pra você entender do que ela tá falando. Se você acha que explorar petróleo naquela região não é tão grave porque lá não tem um ecossistema tão especial, mentira! Lá tem populações que vivem e dependem daquele território saudável, ribeirinhos, indígenas, quilombolas. Lá tem os maiores manguezais do Brasil e acabou de ser descoberto um recife de corais imenso. Ou seja, Recife de Coral, Manguezal é muito mais importante do que você aumentar o PIB do país, do que você aumentar a renda média, de você liberar capital para investir em infraestrutura, de você melhorar a qualidade de vida das pessoas. É isso que essa moça está falando, mas não é esse o tema que eu gostaria de mostrar. Eu gostaria de mostrar que o Lula está apanhando de todos os lados. Ou seja, ele ganhou o voto do ambiente
ambiental mentindo, ele ganhou o voto do cara que é picanha mentindo, ele ganhou o voto de todo mundo mentindo e hoje ele não consegue entregar nada pra ninguém. E a reputação dele só piora. E a reputação dele e do maior parceiro também, o STF. Eu gostaria de reforçar aqui, ó, saiu essa notícia, saúde do presidente Bolsonaro piora após ser intimado. Isso cada vez só piora a situação e a reputação do nosso STF. Isso piora o Brasil como um todo. Cada vez o Brasil se torna menos democrático. E ainda para piorar tudo, saiu isso aqui, ó. Sindicato acusa Bolsonaro de abuso por gravar oficial de justiça que intimou na UTI. Não foi a oficial que abusou e invadiu uma UTI para intimar um cara que levou facada e fez, sei lá, 4 cirurgias. Não é. Quem realmente quebrou tudo foi o Bolsonaro. Só que existe uma lei que o servidor público, em sua função, pode ser filmado. Existe uma lei que diz isso, ou seja, isso aqui não tem embasamento nenhum. E esse sindicato, será que ele ganhou alguma coisa no INSS? Não sei, tá? Não sei, sendo sincero, eu não fiz essa busca, mas tem uma reflexão aí, né? Será que não? Acho que vale a pena até dar uma pesquisada e até essa senhora conferir se ela não tá pagando sem querer. Dito isso, hoje tivemos também um aviso, que eu até falei no vídeo mais cedo. O Collor diz surpreso com determinação de prisão, mas se apresentará à justiça. Estavam falando que ele estava querendo fugir e tudo mais, então ele falou que vai se apresentar. E a grande questão é, isso aqui é um aviso para a direita. Se você ficar do lado da anistia, se você ir contra o governo, o petista vai roubar e você vai ser preso. Ah, você acha que ele não roubou? Eu acho que sim, tá? Eu acho que sim, eu acho que tem que ser preso. Só que ele sozinho, eu acho que chega a ser injustiça, tá bom? Chega a ser injustiça, mas não acho que ele deve ser solto porque o outro não foi preso. Eu acho que o outro tem que ser preso também. E aqui temos uma sequência interessante. Dia 6/9/23, Toffoli anula a delação de Odebrecht e beneficiando Lula. Dia 19/2/25, Toffoli anula processo contra Palocci. 22/4/25, Toffoli anula provas de delação da Odebrecht contra Pezão e ações por corrupção. 24/4/2025, Moraes nega recurso de Collor e determina sua prisão na Lava Jato. O STF conseguiu condenar Collor, e somente ele, no maior escândalo de corrupção petista do Brasil. Até gaguejei, amigos, não tem como, isso aqui é extremamente lamentável. E eu gostaria que você escutasse aqui a fala da Globo News, que eu gostei dessa parte, eu quero que vocês escutem, tá? Deixa eu até tirar o mudo, vamos lá. Azar do Collor, que não é ex-primeira-dama do Peru, que se fosse, estava andando de jato da FAB e solto no Brasil. Tem esse um ponto. É a mesma investigação, a origem é a mesma. Petrobras. Só que aqui, rapidamente, a Lava Jato aqui, descobriram que um juiz combinava operação com um promotor. Isso não pode. Mas pegaram este caso específico, foram no inferno e falou, capeta, quantas pessoas tem aí? 200. Então libera todo mundo aqui. A justiça está... Mas não tem nada a ver com o juiz que combina a sentença. Libera todo mundo, decisão da justiça. O Collor ficou. Essa é a grande verdade. Resume perfeitamente o que está acontecendo. Só que o Collor ter ficado não foi esquecido. Foi um aviso. Pelo que tudo parece, foi um aviso. E é muito triste, né? E agora começamos aí, quem sabe, a ter uma punição ou buscar uma punição correta para a questão das fraudes e dos roubos dos velhinhos. Fraude no INSS, deputado pede suspensão do sindicato dirigido por irmão de Lula. Deveria suspender todos os sindicatos envolvidos, né? Isso é o mínimo. Mas beleza, tentou focar ali, vai ajudar alguma coisa. E temos mais uma notícia que eu acho interessante, ó. Lobista do INSS ganhou 12 milhões de reais associação empresários alvos da PF. Ou seja, coisa linda, né? O cara roubou 2,8 bilhões em 2024 e pagou 12 milhões. É uma vergonha, amigo. E sabe quem vai pagar essa conta para ressarcir essa galera? É a gente. E sabe o que vai acontecer com esse dinheiro? Vai ser roubado também. Alguém duvida que vai ter algum caso que talvez nem seja divulgado? Vai ter. E aí, para piorar toda a situação, temos aqui, ó, o bloqueio do Hugo Mota. O Hugo Mota bloqueou uma página que é das famílias da galera que está preso lá por causa de um suposto golpe. Ou seja, ele não aguentou a pressão e já bloqueou. Mas a oposição já falou que vai travar todas as pautas se não for pautada a anistia. A anistia teve assinatura, pelo rito democrático, deveria ser pautado. Só que o Hugo Mota está com medo de ser preso, porque senão o STF vai investigar ele e talvez ele tenha algum rabo preso. Ele não pode fazer nada. Ou seja, o Brasil é isso. É um bando de corrupto, um apertando o outro, e quem tem o fio da navalha para tudo é o STF, que por acaso hoje teve um debate bem interessante. Presta atenção nesse debate aqui, que é o Mendonça contra o Dino e o Alexandre de Moraes. Depois eu vou explicar um pouco do que significa.
permitem esse tipo de devassa de dados. E aí sem controle judicial. Controle judicial. Eu Essa quero apenas ver que ponderação. não se admita nenhuma hipótese de investigações paralelas. Claro, claro, mas na prática, não. Eu apenas estou dizendo que nós não admitimos, mas na prática, se nós infringirmos, Então eu não posso isto vai chegar lá. Né? partir desse pressuposto. Então nós vamos, e não são só as pesquisas do Google, nós estamos aqui autorizando as comunicações. Uma série de dados de um número indeterminado de pessoas. Por isso que eu estou falando, é um dilema. Qual o limite da investigação? Nós podemos tomar decisão. Por exemplo, eu apoiaria, não precisa ter sigilo bancário e fiscal. O Moraes fica puto. Por que teríamos? Ó, Vamos acabar. Mas, desculpa, qual a relação? Qual a relação disso? A relação é gigante. Nenhuma. A relação é gigante. Nenhuma. Porque eu estou invadindo as comunicações das pessoas. Não, mas há uma investigação prévia que aponta essa necessidade. Não tem nenhuma relação com acabar com o sigilo bancário das pessoas. Nenhuma relação. Quando faço uma quebra dessa natureza, eu pego tudo. Eu pego... só para vocês entenderem o que está sendo discutido. Pelo que parece, estavam querendo passar, eu não sei se passou, sendo sincero, uma questão que se você fizer uma determinada busca no Google, você perde todo o seu sigilo. Como assim, Floriano? Você foi lá e buscou uma palavra, tá? O caso específico, se eu não me engano, é a questão da Marielle, tá? Se você ia pesquisar todo mundo que pesquisou sobre morte de Marielle no Google, até uma determinada hora, todo mundo que pesquisou teria os seus sigilos completos quebrados. Ah, eu teria que digitar Marielle? Talvez não. Não sei qual foram os termos específicos. Mas aí, uma ação que você tomou no sigilo do seu celular, teoricamente no sigilo do seu celular, você perde todo o seu sigilo de bancário, tudo. Eles vão te investigar, sem você nem saber. Faz sentido isso? Aí o que o Mendonça fala, mas isso aí vai dar abertura para várias outras coisas, vai perder a linha, e até o Dino abre, mas a gente não vai permitir, mas na prática, não, mas se na... Entende? É realmente uma vergonha o que está se tornando o judiciário brasileiro. Não existe mais lei, e cada vez vai passando uma coisa por cima das outras coisas, e ninguém faz nada porque os políticos estão com o rabo preso, infelizmente. A nossa chance de mudar isso é em 26, colocando políticos mais honestos. Espero que aconteça. Se você quer ficar sempre informado, se inscreva no canal, curte o vídeo, e até a próxima. Um abraço.